Bom, boa tarde. Gostaria de cumprimentar o Procurador-Geral de Justiça, Jarbas Soares Júnior, a diretora do CEAF, Procuradora de Justiça, Elaine Martins Parisi, também nosso coordenador do CAUMA, promotor de justiça, Carlos Eduardo Ferreira Pinto, pela organização do evento e por juntar um time de estrelas como este. Não é todo dia que nós temos oportunidade de ouvirmos, como o Dr. Felipe bem pontuou, aquelas pessoas que nos inspiraram e cujos livros serviram de norte para nosso aprendizado e servem ainda também como referência no dia a dia das promotorias de justiça. Dando início a este terceiro painel, Tolerância Social do Dano Ambiental e Complexidade, eu tenho o prazer de apresentar o conferencista, professor doutor José Rubens Morato Leite. Ele é professor titular de Direito da Universidade Federal de Santa Catarina, coordenador do Grupo de Pesquisa em Direito Ambiental na Sociedade de Risco, o GPDA, da Universidade Federal de Santa Catarina, membro da IUCN Academy of Environment Law, ex-presidente do Instituto Direito por um Planeta Verde e autor de vários livros e publicações em direito ambiental e ecologização do direito, e repetindo aqui as palavras do nosso procurador-geral, farol, referência para todos nós que nos propormos a estudar e trabalhar com direito ambiental. É uma honra tê-lo aqui no Ministério Público de Minas Gerais, professor. Apresento também o debatedor, meu colega e mestre, Dr. Carlos Alberto Valera. Ele é doutor em Agronomia e em Ciências do Solo pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a Unesp, no campus Jabuticabal. É co-líder do Grupo de Política de Uso do Solo da Unesp. É membro colaborador da Comissão de Meio Ambiente do Conselho Nacional do Ministério Público. É diretor de publicações técnico-jurídicas da Associação Brasileira do Ministério Público de Meio Ambiente, a ABRAMPA. É promotor de justiça em Minas Gerais e coordenador regional das promotorias de justiça de defesa do meio ambiente, das bacias hidrográficas dos rios Paranaíba e Baixo Rio Grande, e, se me permite uma nota pessoal, meu orientador e referência quando, no já distante ano de 2015, eu topei o desafio de trocar uma promotoria ambiental, uma promotoria criminal por uma promotoria ambiental na comarca de Frutal. Não foi fácil, a complexidade da matéria assusta no começo, mas me sinto muito mais satisfeito com o trabalho nessa área e disposto a enfrentar os novos desafios. Antes de passar a palavra para o senhor, professor José Rubens, só uns lembretes que o CEAF nos pede que sejam feitos, informar que a ação vem sendo gravada e será oportunamente disponibilizada na Escola Virtual do Ministério Público de Minas Gerais. Informar também que as perguntas serão repassadas para resposta nos minutos finais, mas, pelo adiantado da hora, se não for possível, serão enviadas pelos conferencistas para resposta posterior por e-mail. Então, sem mais delongas, passo a palavra para o senhor professor José Rubens Morato Leite. Bom, muito boa tarde a todos e a todas, né? Eu gostaria de agradecer o convite do Dr. Carlos Eduardo Ferreiras, o promotor e coordenador do Centro de Apoio, o Dr. Jarbas Soares, também, que é um amigo de longa data, né? Gostaria também de agradecer ao doutor... Não está ouvindo? Está ouvindo? Estão ouvindo aqui, não? Um minutinho só que a gente vai resolver. Bom, só indo agradecendo também, eu gostaria de agradecer o Luciano Alvarenga, aqui, que é o nosso assessor aqui do Ministério Público do Meio Ambiente, o meu colega há muito tempo, tenho interagido bastante com o Luciano, e é uma honra aqui estar com os dois colegas aqui da mesa, né? O nosso presidente de mesa, o doutor Rodrigo Brasil, e também o Carlos Alberto Varela, que é o nosso colega já conhecido da Abrampa, um colega de longa data, né? Não sei se melhorou. Está ouvindo agora? Então tá. Bom, o meu convite era para falar sobre valoração do dano ambiental. Eu não falei, eu não vou falar sobre esse assunto, porque eu não sou economista, né? Mas estudei o tema, escrevi sobre o tema e sei da importância para a máxima da responsabilidade integral do dano,
não é? Nós temos que ter uma arma que realmente seja uma arma de transição, não é? O que eu quero falar hoje é muito de reflexão, não é? Porque eu acho que o direito ambiental tem que avançar também. O direito ambiental ele tem que pensar um pouco mais ecológico. O direito ambiental precisa pensar numa pauta que não é muito levada tão a sério, né? Que justamente são os bens ecológicos, os bens comuns. Nós precisamos de uma justiça ecológica para a geração futura. Então, por isso que eu trago uma reflexão a respeito da tolerância social do dano e a complexidade em relação ao dano. E nessa minha apresentação de hoje, eu também vou falar de uma ação civil pública estrutural que foi promovida na cidade de Florianópolis, né, em face da Lagoa da Conceição, tentando pensar o bem ecológico, né, e criando uma ação, um litígio ecológico propriamente dito. Eu falo isso porque nós estamos numa época de emergência climática, de limites do planeta. A biodiversidade está acabando, nós temos certeza disso. O IPCC já nos falou isso, né? E já nos deixou claro essa fala, né? Bom, nós sabemos também que essa complexidade da questão do dano ecológico puro, eu estou falando do dano ecológico puro, ele traz um problema transfronteiriço, né? Um problema de acumulação, de invisibilidade, muitas vezes, do dano, porque os danos demoram a ocorrer, né? Vocês todos sabem isso, né? Eu só estou pisando no molhado, né? Mas, de qualquer forma, é importante saber que existe transtemporalidade. O que é transtemporalidade do dano? O dano, às vezes, já está ocorrendo e a gente teria que parar o dano, porque é depois do acúmulo maior é que a gente vê os efeitos contaminantes desse dano, né? Então, temos que pensar também numa causalidade diferenciada, mais flexível, para examinar a danosidade ambiental, né? E o meio ambiente, nós sabemos que é proteger o homem e a natureza. Então, a natureza tem que ser protegida. E a natureza é mais vulnerável ainda, porque nós sempre levamos em conta uma visão antropocêntrica, né? Isso são questões reflexivas que a gente deve levar em consideração, e principalmente quando se trata de danosidade transtemporal que calha nela uma incerteza científica ampla, né? E, logicamente, que a epistemologia tradicional do direito está aquém na necessidade do direito ambiental mais efetivo. Nós precisamos de um conhecimento transdisciplinar para que o direito flua na área do direito ecológico ou de um direito ecologizado, né? E essa ecologização do direito é uma pauta que já está sendo discutida há muito tempo, né? Se eu me lembro, em 2000, recente ainda, mas é uma pauta discutida, né? Tem vários autores, um deles, um dos mais famosos é o David Boyd, que é o presidente da Comissão de Direitos Humanos e Meio Ambiente das Nações Unidas. Ele fala do direito da natureza, ele fala da ecologização do direito, e muitos outros colegas da IUCN estão discutindo essa ecologização do direito. Então, por isso que hoje a minha fala é uma fala mais reflexiva, para trazer uma contemporaneidade para os problemas do dano ecológico puro, né? Logicamente que nós temos que enfrentar essa questão do dano ambiental olhando nos princípios emergentes, né? Nós temos a questão do indúbio pro natura e pensar também na pauta ecológica no seu valor intrínseco. Então, para nós valorarmos o bem ambiental, nós temos que fazer uma ruptura com o direito ambiental tradicional, para que ele seja, de fato, melhor efetivado e de forma sistêmica. Porque as questões ambientais são interconectadas e interdependentes. E isso faz com que a gente mude o pensamento do próprio direito ambiental. Bom, aqui eu estou passando para vocês, é um quadrado semiótico do professor Gomes Canotilho, que foi meu orientador do doutorado.
né? Aqui ele me mostra aqui as dimensões da danosidade ambiental. Emissor único, emissor determinado, emissor indeterminado. Então, só essa pauta das dimensões da danosidade ambiental no seu caráter multidimensional, né? Bom, aqui é interessante esse slide, porque ele fala muito. E ele fala muito para mim hoje em relação à geração futura. Quando eu estou tratando do direito ecológico, nós temos que saber que nós somos parte da natureza, só que nós vivemos no isolamento, fragmentados, pensando só na dignidade do ser humano. E as questões ambientais, além de transdisciplinar, elas são interconectadas. A Lagoa da Conceição é um sujeito de direito, né? Porque ela deve ser pensada sistemicamente, porque existe um acúmulo de danos que está causando a degradação dessa Lagoa da Conceição, que é uma ícone da cidade de Florianópolis, né? E a cidade até que evoluiu, porque ela colocou na lei orgânica do município, reconhecendo o direito subjetivo da natureza, o que nos dá um alimento jurídico para uma discussão como essa, né? Bom, quando a gente fala do dano ecológico, nós temos que olhar o risco à saúde, a gravidade da danosidade, a extensão, a intensidade, a probabilidade, a frequência, a resiliência, a vulnerabilidade e a sensibilidade em relação àquele bem que é um bem comum, que nos traz o quê? Serviços ecológicos e qualidade da vida. Bom, para falar um pouco mais do bem ambiental e dessa ecologização do direito, eu posso falar que a nossa Constituição Federal, no artigo 225, parágrafo 1º, e seus incisos, fala do processo ecológico essencial, que é uma tarefa do poder público. Todo o poder público tem que resguardar o processo ecológico essencial. Como é que a gente vai fazer o resguardo do processo ecológico essencial? Se não for uma governança sistêmica, em que todos que estão dentro de um bem ecológico façam ações para protegê-lo. Quer dizer, é uma outra visão, uma visão de uma governança sistêmica e ecológica, para salvaguardar um bem que é de todo mundo, de toda a coletividade. Nós temos que pensar nas funções ecológicas que nossa Constituição fala no equilíbrio ecológico, mas o equilíbrio ecológico dinâmico e que traga os serviços ecológicos, que potencialize a natureza para que ela preste os serviços ecológicos. Quando a gente fala dos padrões ambientais, muitas vezes estão defasados, né? Estando defasados os padrões ambientais, nós estamos tolerando dano, né? Quando a gente vem de avião para cá, nós estamos sabendo que nós estamos contaminando por poluição difusa. Então, nós toleramos danos. Quando nós utilizamos a natureza de forma que ela traga efeito colateral aos processos ecológicos essenciais, nós estamos causando danos ecológicos. Quando nós passamos da resiliência do bem ambiental, nós estamos caracterizando o dano ecológico, né? Então, esses valores são imprescindíveis em relação à capacidade do ecossistema. Então, se a gente for pensar na natureza, nós estamos pensando de forma a ser o fideicomissário da geração futura. Então, nós estamos repensando o modo de vida, né? Nós estamos pensando no planeta, na geração que está por aí e que tem uma pauta cheia de problemas ecológicos, né? Então, realmente é um olhar que nós devemos ter uma maior assertividade. Assertividade no sentido de repensar o modo de vida, repensar o direito, repensar a relação do homem com a natureza, né? O professor Edis falou da questão da natureza. É importante hoje a gente falar muito mais disso, né? Porque essa pauta não pode também ser negligenciada,
Porque se não protegermos essa pauta, a geração futura não tem futuro, né? Se eu olho no direito ambiental atual, vou fazer uma comparação com o direito ambiental atual com o direito ambiental ecologizado. O direito ambiental atual, a mera reforma do direito ambiental não é suficiente. É um problema da nossa sociedade antropocêntrica e capitalocena, exacerbada, né? Porque o modo capitalista de ser traz problemas ecológicos graves, né? Não há mais normas, mas sim uma nova hermenêutica, menos antropocêntrica e mais interconectada. Existe uma clara discrepância entre a proteção ambiental e a proteção efetiva ambiental. Então, a realidade é outra. Quando a gente olha para um bem ambiental, anos depois ele já está degradado. Então, nós estamos ainda aquém das necessidades em relação a essa pauta, né? E se eu penso no direito ecológico, no seu valor intrínseco, eu tenho que pensar na autorregulação dos processos ecológicos essenciais, sair da visão da natureza como utilitarista, visão utilitarista da natureza, né? Então, essas questões refletem sobre o problema ecológico e mostram para nós que nós temos uma pauta cheia ainda em caminhar pela transição para um direito ambiental mais ecologizado, né? A professora Alexandra Aragão, baseada numa doutrina francesa, ela falou que a responsabilidade do século XIX é a responsabilidade de sanção, e a fundamentação era a culpa, já centrada no autor e no comportamento do autor. Já no século XX, que ainda permanece dessa mesma forma, a responsabilidade de indenização, fundada no risco, né, e centrada na vítima do dano, né? E agora, se a gente for pensar numa responsabilidade da geração futura, para a geração futura, nós temos que pensar na responsabilidade antecipação, fundada na ameaça de riscos sérios e centrada nas gerações futuras e atuais, e nos seres vivos, na comunidade da vida. Bom, aqui eu passo rapidamente, isso está no meu livro, né? Muitos de vocês já passaram, eu estou ficando com 60 já, né? E aí veja que tem uma multiplicidade de danos, né? Quanto à sua extensão, ele pode ser ecológico puro, pode ser individual reflexo, pode ser ambiental propriamente dito, né? Existem danos toleráveis e intoleráveis, né? O juiz deveria ver, no caso concreto, quais são os danos, porque é só na apreciação do caso concreto é que vai se determinar, isso aqui é um dano. Mas o promotor tem essa visão, porque quando ele faz o TAC, ele tem que saber que aquilo lá é um dano, e tem que ter a prova do dano, né? Então, são relações que também o promotor tem que pensar, né? Então, tem esses danos, né? Então, se eu falo que o avião é tolerável, né, a mineração predatória é também necessária, né? Então, eu estou falando de alguns danos que são de extração de recursos naturais e que são toleráveis pela sociedade. Então, essa transição que faz com que a gente reflita dessas questões mais complexas da danosidade ambiental. Bom, eu não vou me estender muito, mas eu vou voltar um pouco aqui à reparação do dano, não é? E falando da reparação do dano, nós temos a prioridade. A prioridade é restauração in natura. Meio ambiental, voltar ao status quo ante, na sua restauração. O professor Edson Milaré colocou muito bem que ele não volta ao que era antes. Sabemos disso também. E que, concomitantemente, nós temos compensações ecológicas, e que devem estar concomitante com as questões da reparação o mais integral possível, né? Nós podemos também fazer a reparação por substituição
de bens ambientais equivalentes, né? E nós temos também métodos de restauração, né? Um dos métodos que os biólogos me ensinaram é a nucleação. Você põe as mesmas vegetações em núcleos que a vegetação se regenera, né? Mas ela não vai se regenerar totalmente, sabemos disso, né? E a última ratio é a indenização pecuniária, que também cumula com as outras demais. Dano moral ambiental também é pauta dessa compensação, né? Então, a valoração do dano ambiental ela é necessária, porque é um mecanismo de transição dessa sociedade. Eu estou refletindo sobre um caso amplo senso, mas nós sabemos que nós temos que fazer a transição. Eu só não entendo como não há ainda a transição do petróleo, né, que já deveria existir. Já está há muito tempo para a transição do petróleo. Existe um caminho errado aí da indústria de petróleo, a gente tem que falar isso. Isso é o capitaloceno. Quer dizer, que nós estamos aí vendo que a transição não vem, não por culpa nossa, porque o capital é dessa forma, ele quer continuar ganhando dinheiro, né? Bom, aqui já sabemos também disso, que a compensação ecológica ela pode também ser subdividida em categorias. Uma delas é o TAC, outra delas é jurisdicional. Existem compensações pré-estabelecidas, por exemplo, no caso do SISNUC, na lei do SISNUC, quando se constrói uma atividade que vai impactar a unidade de conservação, se paga antecipadamente, não é? E existem fundos autônomos, a questão do mar, por exemplo, que são pactuados justamente para resgatar ou restaurar ou reintegrar o mais possível o bem ambiental. E aqui eu tenho a minha figueira da Praça 15, né, que mostra para mim a complexidade da danosidade ambiental. Como que eu vou valorar essa árvore, a figueira da Praça 15, né? Que ela é uma ícone cultural, que ela deu nome ao Clube Figueirense, que mais que isso, ela é centenária, que muita gente deu voltinhas lá para casar, né? Então, tudo isso são parte das questões relacionadas com a nossa relação com a natureza. E aí, mais uma vez, mostra a complexidade das questões ecológicas e ambientais, né? Bom, existem parâmetros para compensação? Sim, tem que ser feita no local, fazer a valoração econômica como mecanismo de transição, né? Avaliar a indenização de acordo com as normas econômicas. E eu vi que tem muito trabalho muito bem feito aqui no Ministério Público de Minas Gerais, né? Eu queria até congratular. Vocês têm um capítulo, um caderno, que trata da valoração do dano ambiental, sensacional. Eu li um pouco desses capítulos, já tinha lido, a professora Silvia Capelli já me tinha me dito, né? Então, esses caminhos são os caminhos de construção. E é isso que nós estamos fazendo, que precisa ser feito, e que vocês estão fazendo. E eu acho isso ótimo também, né? Então, a avaliação tem métodos, tem metodologia. Eu não me arrisquei a falar sobre isso. Falei, não, isso não dá para eu falar, porque eu não sou economista, entendeu? Eu estou longe dessa situação, né? Então, isso tudo nos leva a repensar também parâmetros para a valoração do dano, e o local onde que ele deve ser destinado, principalmente no local afetado, só em casos raros que vai para outro local, né? E metodologias, existem diversas metodologias, nós precisamos escolher a melhor, né? Se a gente quer realmente fazer uma compensação, nós temos que lutar com aquilo que a gente tem de melhor para fazer a transição, né? A natureza tem valor e tem que ser colocada como valor. Nós vamos entender mais tarde que a natureza está nos trazendo problemas ecológicos sistêmicos planetários, e isso é muito drástico, né? Bom, eu vou passar agora, não vou olhar esses capítulos, e vou passar para o caso da Lagoa, senão vou ficar falando muito e o Carlos Alberto vai reclamar também. Olha, professor, está exagerando, né? Bom, o caso da Lagoa é um caso, para nós, foi um caso para mim, especialmente para mim, foi um caso assim excepcional.
Bom, a Lagoa da Conceição um local onde as pessoas que moram em Florianópolis têm uma relação com esse bem ambiental. Não só aqueles que moram em Florianópolis, mas aqueles que visitam Florianópolis sabem do que eu estou falando. Tem dunas, tem área de proteção, você não pode andar na lagoa de carro, você tem que pegar um barco para se aproximar dos lugares melhores, onde tem a vegetação, aquele contato com a natureza, né? Bom, a Universidade Federal de Santa Catarina, hoje eu sou professor voluntário, trabalho de graça, porque eu quero continuar trabalhando, tenho meus alunos, o Leonardo aqui foi meu aluno também, né? Eu quero formar gente, eu acho que é essa a minha missão, né? E aí eu falo para vocês, dialogamos com professores e diminuímos os muros. Todos os professores da UFSC, os laboratórios no campus da Universidade Federal de Santa Catarina, dialogou conosco e nos deu uma carta em branco, falou, vocês podem promover a ação que nós damos a perícia, fazemos os laudos e vocês fazem a parte jurídica, montem uma equipe para que essa equipe traga algum resultado melhor para a Lagoa da Conceição. Como eu disse para vocês, a lei orgânica do município de Florianópolis reconhece a natureza como sujeito de direito. E aí nós fizemos uma petição, no caso, sendo legitimadas várias associações civis, o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual entraram como litisconsórcio na ação, né? Então, nós não estamos sozinhos, nós estamos com a estrutura, estamos com a Universidade Federal de Santa Catarina, promovendo uma atividade de extensão universitária para que a comunidade receba de volta a sua lagoa, que está sofrendo de danos cumulativos, e várias ações civis públicas foram promovidas com trânsito de julgado e não se faz nada em relação à Lagoa da Conceição. Então, nós entramos em ação contra o município, contra a Floran, contra o Instituto do Meio Ambiente, contra a Companhia de Saneamento Básico, a Casan, contra a Agência Regulatória e contra a ICMBio e IFAM, todos os órgãos que estão correlacionados com a Lagoa e com a gestão da Lagoa da Conceição. Bom, aí aqui eu estou fazendo um mapa mental, né? Eu estou sendo modernizado, né? Tá certo? Nesse mapa mental, eu mostro quais foram os pareceres que foram juntados na ação. Nós juntamos um parecer sobre justiça ecológica, sobre o reconhecimento da lagoa como sujeito de direito, de mudanças paradigmáticas para reentender o direito, na teoria do Frederick Miller, né? Juntamos um parecer falando do metabolismo e a governança sistêmica, né? Falamos da fragmentação da Lagoa da Conceição e pedimos por uma justiça ecológica. Todos esses pareceres fazem parte da ação civil pública que foi promovida pela Universidade Federal e pelo Grupo de Pesquisa de Direito Ambiental na Sociedade de Risco. Bom, mais que isso, né? Então são vários pareceres, eu já mais ou menos repassei ele, né? E nós entramos com um litígio estrutural. É igual o termo de ajustamento de conduta estrutural, né? Pedindo que se erradicasse o problema, mostrando a complexidade do problema, que é polissistêmico e que existe uma violação ao Estado de Direito, né? E ao Estado de Direito de coisas inconstitucionais, existe mutabilidade dos fatos. Então, toda essa complexidade da ação estrutural. Tivemos o parecer do Marcos Félix Jobim, que é um processualista, que nos ajudou com o parecer processual também, né? E o objetivo dessa ação é a adoção de medidas estruturais pelo juiz, a efetiva implementação de um sistema de governança ecológica, socioecológica, de gestão, controle, fiscalização para gerações presentes e futuras. Então, se ambiciou na ação, o objeto dela é esse, a integridade da Lagoa da Conceição, restaurar a integridade da Lagoa da Conceição.
A irresponsabilidade organizada é a questão da governança, que não funciona. Eles ocultam o diálogo e fazem de forma fragmentada. Quer dizer, o governo estadual não dialoga com o governo municipal. E aí não há interação. Então, isso é irresponsável. Ocultam informações, tudo isso traz uma irresponsabilidade organizada, que é o trecho do Ulrich Beck que nós parafraseamos, né? O fundamento teórico é a teoria estruturante, nós temos que olhar além da norma, então, além da norma, e o processo estrutural é o meio, e a governança ecológica é a saída prática. Nós precisamos de uma governança ecológica dialogando com todos aqueles que, de alguma forma, participam da gestão da Lagoa da Conceição. Medidas estruturais que nós pedimos na Lagoa da Conceição, logicamente um plano de ação, né? E mais que isso, pedimos a criação da Câmara Judicial de Gestão da Lagoa da Conceição, que vai funcionar como um órgão permanente para gestionar a Lagoa da Conceição, onde participam todos os réus, todos os autores, as associações civis, e nós fizemos um edital para que aqueles que queiram, associações civis que queiram participar, participem da Câmara Judicial de Proteção da Lagoa. Então, nós saímos da visão fragmentada para uma visão sistêmica. Eu acho que é interessante, porque também dá ideias para vocês, né? É um método pelo qual nós estamos tratando, que vocês já estão tratando, no caso de Brumadinho e também no caso de Mariana. A visão tem que ser estrutural, sistêmica e por aí, né? Então, existe, nesse caso, fragmentação de ações, fragmentação de regulamentação, desmantelamento de um comitê de bacias da Lagoa, um complexo normativo ainda atrasado e insuficiente, né? Então, tudo isso faz com que a gente peça essa nova visão da Lagoa, que é a governança sistêmica, interdependência e o sistema, o natural e o social, que devem ser conjuntamente examinados ao caso concreto, né? Então, como atividade da Câmara Judicial, que foi deferida na liminar e ratificada pelo Tribunal Federal da 4ª Região, está na Justiça Federal, e aí nós temos já como plano o núcleo emergencial, o diagnóstico da Lagoa, né, onde vão participar todos esses entes que estão relacionados com a Lagoa. Logicamente que eu vou passar um pouco mais reto, mas aqui vocês veem aqui a questão dos stakeholders. Quem são as pessoas que fazem parte do sistema da Lagoa, né? Então, tem os moradores, tem aqueles que têm vínculo, a comunidade regional também, tem a esfera estadual, que tem o Estado, a CASAM, o órgão o IMA, que é o órgão municipal, e a Secretaria do Meio Ambiente, a Defesa Civil. Todos esses vão fazer parte dessa discussão da Câmara, né? Lógico que a gente quer na Câmara que haja um acordo. Lógico que a gente quer que haja um acordo, mas um acordo que seja cumprido em juízo. Então, talvez a novidade desse caso é trazer um acordo que está se criando um guardião da Lagoa, né? Então, é um modo diferente de pensar o assunto. E aqui temos também do lado federal todos os órgãos do lado federal. E assim eu concluo. A nova proteção sistêmica de governança inclui a proteção dos bens comuns, como uma governança que traga uma ruptura do status quo, né, do modelo atual de gestão, da política pública, que buscando uma pauta de solidariedade em relação à comunidade da vida planetária, plausível, um novo patamar de justiça ecológica. Tá? Então, era esse o recado que eu quis dar. É um pensamento mais complexo, mas eu acho que a gente tem que pensar na geração futura e cada um de nós tem que fazer uma ação para proteger o meio ambiente e no seu valor intrínseco também. É isso que eu queria dizer. Muito obrigado. Agradeço o professor José Rubens Morato Leite pela
brilhante explanação e eu diria, inclusive, imprescindível, né? Qualquer um que atua na área jurídica sabe que o conhecimento do direito não é suficiente para resolver os nossos problemas. Então, a transdisciplinariedade, a complexidade e todos os desdobramentos que são inerentes aos conflitos mais abrangentes de direitos difusos coletivos, como a tutela constitucional ao meio ambiente, demandam essa participação e esse olhar, que num processo estrutural toma tempo, demanda esforço, mas que parece ser o caminho mais adequado para se conseguir alguma tutela jurídica efetiva, a materialização daquilo que nós buscamos com a nossa atuação. Eu tenho alguns tópicos aqui que eu gostaria de debater, mas Dr. Carlos Valera tem um voo, então a precedência, obviamente, é dele. Eu passo a palavra para que ele possa fazer a sua contribuição. Boa tarde a todos e a todas. Na pessoa do nosso Procurador-Geral, Jarbas Soares Júnior, eu queria agradecer o convite, queria, na pessoa da doutora Elaine Parisi, cumprimentar o CIAF pela ação educacional e também, na pessoa do estimado amigo e chefe, Carlos Eduardo Ferreira Pinto, agradecer o convite. Registrar aqui a satisfação de ter uma mesa presidida pelo colega Rodrigo Brasil, que o mérito é todo dele, ele se encantou pelo meio ambiente e se transformou hoje numa referência para todos nós. E de forma muito especial, agradecer e cumprimentar o professor Jé Rubens Morato Leite e me sentir aliviado, né, porque estou vendo que essa ideia de multidisciplinariedade e transdisciplinariedade está tomando conta da academia. E o que disse o colega Rodrigo Brasil, né? Nós, do direito, nós somos muito bons em argumentos hiperbólicos, argumentos do vernáculo, mas falta densidade técnica para algumas ações do Ministério Público. Então, quando eu vejo um trabalho dessa envergadura, aonde a base da discussão ela é apoiada na ciência, que fornece métricas para que nós possamos saber o que é efetivamente natural e o que é efetivamente antrópico, esse é o caminho. Porque eu acho que o plexo legislativo, professor Zé Rubens, ele é bom. Quem é ruim é o intérprete. O intérprete tem sido muito ruim na aplicação do direito posto. Mas trabalhos como esse realmente vão mudando o cenário. E a gente tem visto alguns avanços na nossa jurisprudência, principalmente patrocinadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Feito esse pequeno registro, eu queria trazer como reflexão a questão, porque a temática que me foi posta aqui é a tolerabilidade e a complexidade do dano ambiental. E eu acho que quando nós falamos sobre essa temática, não dá para fugir do conceito de resiliência. E esse conceito de resiliência, na minha visão, ele está posto lá de forma muito clara no parágrafo 1º e seus 3 incisos do artigo 225. E essa discussão não é nada nova. Ela já é posta desde 1970, para citar um dos autores, que é o C.S. Holling, quando ele já dizia que o conceito de resiliência ele chega a ser até infantil, que é no sentido de você respeitar a aptidão natural daquele ecossistema. E transportando isso para a nossa vida cotidiana, isso é muito fácil de se perceber. Quando nós vamos além da nossa capacidade para qualquer atividade, nós vamos à exaustão e, em alguns casos, nós vamos ao colapso. Mas parece que alguns ainda insistem em não reconhecer essa situação. E aí, nós entramos na discussão do negacionismo. Não há mudanças climáticas. A população de Três Corações hoje, de Três Corações ontem, né, Rodrigo, não pensa isso. Teve uma chuva de granizo lá que transformou a cidade em Alpes suíços, para usar a sua expressão. Outro ponto que eu acho que precisa ser tratado, professor Zé Rubens, é a questão de que nem tudo vai ser resolvido no direito ambiental. Porque quando eu coloco a métrica ou os padrões de tolerabilidade nas normas, como emissão, lançamento de efluentes, eu tenho que lembrar que, se eu cumpro o padrão, mas mesmo assim eu não tenho dano ambiental,
eu posso ter um reflexo no direito de vizinhança. Então, eu chamo a todos, isso é muito comum nas promotorias ambientais, com a questão da poluição sonora. Não é incomum, na nossa lide diária, né, colega Luciane e colega Lucas, nós nos deparamos com inquéritos civis, onde a perícia indica que a emissão de ruído está dentro do permitido para aquele zoneamento. Mas, mesmo assim, persiste o incômodo. E aí nós temos que remeter os interessados lá para as disposições do artigo 1277 seguintes do nosso Código Civil, que trata do direito de vizinhança. E retornando à questão da multidisciplinariedade, eu acho que esse é o grande desafio do Ministério Público brasileiro. Todos sabem, eu atuo muito na tutela jurídica do solo. E um ponto que nós discutimos bastante é a questão da erosão. A erosão, nós sabemos, ou que não, se não sabemos, deveríamos saber, que ela é um processo natural. O problema é quando ela é agravada pela ação antrópica. E quando ela é agravada pela ação antrópica, não há dúvida que nós temos dano ambiental, porque o dano ambiental, a exemplo do conceito de meio ambiente, tem sede normativa. Artigo 3º da Lei Federal 6938, de 81. E eu acho que a nossa luta e o nosso desafio, e isso é extremamente difícil, porque, como foi bem colocado, essas questões são mutáveis, essas questões são influenciadas por um número enorme de variáveis que sequer a geoestatística consegue nos dar respostas. Mas nós temos que buscar, e eu senti falta dessa expressão na fala do senhor, são as métricas. Esse é o desafio. Até onde a ação antrópica pode utilizar o bem ambiental, respeitando a sua capacidade de autorresiliência. Porque se for além, nós teremos colapso, e o colapso gera condição adversa, o colapso gera dano ambiental. E também nessa mesma linha, e é muito bom ver que o senhor pensa da mesma forma que eu, na nossa tradição de direito posto, eu acho que o nosso legislador, com o devido respeito, parte de algumas premissas equivocadas, achando que o antropocentrismo vai solapar a natureza. E só para ficar num exemplo de algo que foi muito caro para mim, porque eu dediquei 6 anos da minha atividade laboral trabalhando nas questões do Código Florestal, é dizer que um espaço geográfico de 5 metros é uma APP. Pode ser qualquer coisa, menos uma área de preservação permanente. Então, eu acho que considerações como essa devem ir para além das paredes do Ministério Público e ecoar na sociedade civil e atingir os nossos gestores e os nossos legisladores. E nós tivemos agora, recentemente, essa discussão muito intensa sobre essa questão da política e da ciência. E cabe a nós, principalmente nós da academia, essa responsabilidade. Porque, ao fim e ao cabo, parafraseando os nossos irmãos de Portugal, a lei jamais vai alterar a natureza. Obrigado. Antes de lhe passar a palavra, professor, para encerrar os trabalhos deste painel, agradeço o Dr. Carlos Valera, talvez um dos pioneiros em Minas Gerais a conjugar esforços para buscar uma compreensão técnica que subsidie os nossos fundamentos jurídicos, né? Isso é absolutamente fundamental, como posto pelo senhor quando traz a problemática da transdisciplinariedade. E, se me permite, eu ouso ir um pouco além quando o senhor diz que a ruptura com o direito ambiental tradicional se faz necessária.
talvez a ruptura com o sistema jurídico atual se faça necessária, né? Nós temos na casa o professor Gregório Assagra, procurador de Justiça, que já propõe há mais de 10 anos uma nova summa divisio, que nosso ordenamento constitucional não estaria baseado em direito público e direito privado, mas sim em direito coletivo e direito individual. E o direito coletivo mereceria toda uma tutela baseada em fundamentos constitucionais que o distinguiriam, seja pela sua abrangência, seja por aquilo que se pretende tutelar. Mas quando nós ainda voltamos os olhos para os cursos jurídicos e percebemos que direito ambiental quando muito, é uma matéria dada junto com o direito agrário em 6 meses, se não é uma matéria eletiva no 5º ano da faculdade, em que muitos não têm condições de cursar, nos trazem algumas dificuldades. Quando nós, por exemplo, verificamos que uma pena de crime de furto simples supera uma pena de intervenção ou destruição de floresta de preservação permanente, ou supressão de vegetação primária de Mata Atlântica, nós também podemos perceber que, em que pese o artigo 225 da Constituição ser excelente e poder resolver muito dos problemas, a norma posta para o intérprete muitas vezes o confunde, dizendo que o direito fundamental de primeira dimensão talvez fosse o mais relevante, esquecendo que os direitos fundamentais se somam e se acrescem a depender das necessidades da evolução do ser humano. E quando nós, para ficar na tutela penal, que será até tema do próximo painel, damos mais valor, talvez, para o patrimônio, com a reprimenda mais exacerbada do que seria aquela direcionada para quem intervém, por exemplo, na Mata Atlântica, que há resquícios, né? 12,4% diz as instituições que acompanham, e Minas Gerais, infelizmente, bateu um novo recorde no último ano em desmatamento, indicam talvez um caminho preocupante, porque quando a tutela jurídica posta é díspare, o intérprete que tem uma formação mais tradicional talvez não alcance uma compreensão técnica e transdisciplinar como a proposta pelo senhor. E aí, o segundo ponto que eu queria mencionar brevemente diz respeito ao dano tolerável e ao dano intolerável que o senhor mencionou, né? E as métricas que o Dr. Carlos Valera também trouxe. Muitas vezes a experiência diz que o julgador leva em consideração critérios eminentemente subjetivos para dizer o que é tolerável, sem compreender os efeitos concretos da ação humana. Duas inconfidências, já me deparei com casos em que houve, por exemplo, absolvição do crime de poluição, porque, segundo aquele magistrado, apenas poucos parâmetros haviam sido violados no lançamento do efluente. E se não violou muita coisa, então a poluição não deveria ser grave. Ou então a absolvição por intervenção em área de preservação permanente, porque o dano seria insignificante. A partir de qual critério, se não subjetivo? Em um município que conta com menos de 5% da vegetação nativa preservada. Então, a falta de compreensão do cenário mais amplo talvez seja um dificultador do intérprete ou do aplicador da lei para definir o que é dano tolerável e o que seria o dano intolerável, né? É uma preocupação que eu acredito que nós precisamos ter, juntando os operadores do direito e a academia e os outros atores sociais, né? Não é incomum nós participarmos, por exemplo, de audiência pública e a preocupação social legítima, mas a preocupação diz respeito muito mais às consequências práticas, como aquilo vai impactar no meu dia a dia, no sentido de que um empreendimento vai causar um congestionamento nesse bairro, vão desapropriar minha propriedade rural para instalar uma determinada usina hidrelétrica, quanto que eu vou receber de indenização? Então, não há uma compreensão dos impactos e de como isso afetará a vida daquelas pessoas e das futuras gerações, né? E sem essa compreensão mais ampla, talvez exista dificuldade até em nós exercermos nosso papel. Daí, talvez, porque ser imperioso que o Ministério Público trabalhe também os seus diálogos com as comunidades atingidas, com as pessoas que estão sujeitas aos impactos dos grandes empreendimentos, para que o processo de tomada de decisão seja participativo, mas com uma participação verdadeira, bem informada, porque a participação sem a compreensão, na verdade, é uma chancela que não interessa, me parece, a ninguém.
E, por fim, e pedindo já escusas por me alongar, professor, quando o senhor falava a respeito da ação civil pública estrutural da Lagoa da Conceição, eu me recordei de um trabalho aqui em Minas Gerais que nós fizemos com relação aos empreendimentos hidrelétricos da Bacia do Rio Grande. A Bacia do Rio Grande, o senhor sabe, é uma bacia federal, mas Minas Gerais representa mais de 60% do território, inicia lá na região da Mantiqueira e termina aqui na ponta do triângulo, né, com a junção do Rio Grande com o Rio Paranaíba, que dá origem ao Rio da Prata, ao Rio Paraná e depois o Rio da Prata. E nós cobramos, na verdade, do Estado uma avaliação ambiental integrada para que se identifique o cenário posto, os impactos existentes e, a partir daí, se defina, em termos de política pública, o que fazer para licenciamento de novos empreendimentos. Em que pese o viés da ação seja eminentemente relacionado a impactos sinérgicos e cumulativos, na verdade, o que nós intencionamos é a busca da tutela dos rios do sul de Minas, porque esse fracionamento sucessivo em cascata tem matado a ictofauna e tem matado os rios de Minas Gerais, que são grandes represas. Então, em que pese não alcançar a complexidade da ação da Lagoa da Conceição, há um sujeito oculto ali que nós buscamos tutelar, que são as águas e os rios. E é isso que permeia a nossa atuação no dia a dia. Pedindo, mais uma vez, desculpas por me alongar, passo as palavras para suas considerações e encerramento dessa mesa. Tá bom. Bom, eu acho que todas as falas posteriores do Carlos Alberto e do Rodrigo contribuem com uma visão reflexiva. É isso que nós estamos querendo aqui nesse painel, né? E vejo que existem hoje tecnologias que podem nos ajudar. Eu trabalhei num projeto com a professora Alexandra Aragão, lá de Portugal, no qual a gente examinou um determinado bairro em Florianópolis para ver se estavam invadindo áreas protegidas usando a geoinformação. Então, o sistema de informação geográfica ele veio para nos ajudar, porque aquele que trabalha com aquele que decide em relação a um novo projeto, ele pode se aliar com essa tecnologia que está amplamente explorada, né, e que pode ser melhor explorada para ter uma decisão de justiça territorial e ecológica. Quer dizer, quando já se tem, num determinado local, um problema de dimensão de impactante, né, ele não vai permitir uma nova decisão nesse sentido. Quer dizer, a tecnologia aí ela traz mecanismos para controle e decisão ambiental. E o órgão local ele pode usar dessas tecnologias da geoinformação. Essa é uma transferência que a gente tem que usar urgentemente, né? Agora, eu também tenho que dizer que a nossa legislação está sendo dilapidada há muito tempo. Desde 90 para cá, existe muita flexibilização da legislação ambiental. E, por outro lado, não há atualização da legislação ambiental. Nós estamos na emergência climática, nós estamos no limite do planeta. Nós precisamos ter um plano nacional de proteção dos bens comuns. Não tem isso, não existe isso, entendeu? E nós temos que entender que a modernidade também tem tecnologia para nos ajudar. E nós temos que usar essa tecnologia a nosso favor, a favor da natureza, não é? E quanto à métrica, o Carlos Alberto tem toda a razão, tem toda a razão. Temos que avaliar metricamente se existe impacto, se existem problemas ecológicos. Eu lembro de um caso de Sertãozinho, interior de São Paulo, onde a CETESB fazia avaliação do ecossistema ali, porque existia queimada de palha de cana-de-açúcar e que fazia mal à saúde da comunidade que vivia ali. Só que a CETESB ia fazer a avaliação métrica, né, durante o dia, e eles faziam queimada durante a noite, né?
Então, logicamente que você tem a hermenêutica ambiental faria com que você usasse do mecanismo de prevenção e precaução. Se tem gente tendo problemas respiratórios de saúde, alguma coisa acontece aqui. Então, existe a prevenção e a precaução, que deve ser usada no sentido de salvaguardar a dignidade da comunidade também, né? Então, esse caso de Sertãozinho foi visto pelo doutor Álvaro Luiz Mirra, que é um juiz de mão cheia, que tem feito trabalhos científicos brilhantes, e ele lógico, condenou a empresa, mesmo no caso de incerteza dos laudos. Um laudo era favorável e o outro era contra, né? E depois descobriu-se que a queimada era feita no horário noturno, né? Então, a CETESB estava sendo enganada, né? Bom, o que nós temos aí, que nós estamos aí no desmonte do governo federal em questão de gestão. O IBAMA, o ICMBio, está passando por uma fase de desmonte, infelizmente, né? E a legislação ambiental, a principal delas, que é justamente o licenciamento ambiental, estão trocando por autocomposição do licenciamento ambiental. Isso está na iminência de sair. Quer dizer, nós precisamos atualizar a nossa norma, olhar para o futuro, pensar no bem comum, pensar na justiça ecológica e na governança sistêmica. É isso que nós precisamos pensar, porque nós estamos muito atrás, infelizmente, e o planeta está indo para o colapso. Nós precisamos tomar cuidado para a geração futura, né? Não temos o que fazer, né? Eu fiz uma ruptura para a ecologização do direito, porque entendi que o direito ambiental não faço mais manual. Eu só faço agora trabalhos científicos em relação à ecologização do direito. Acabei de falar do direito ambiental, apesar de ter trabalhado muito com o direito ambiental, né? Então, para continuar trabalhando, eu falo, tem que fazer coisa para o meu filho, tem que fazer coisa para a geração futura. Eu acho que é isso. Cada um pensa, e vocês são do Ministério Público, vocês têm muito o que fazer, eu sei que vocês fazem muito, achei interessante o TAC, vamos cumprir o TAC, isso é importante, né? A doutora Ludmila, vamos atrás do TAC, vamos executar o TAC. Então, é muito prazer estar aqui com vocês, foi uma satisfação estar aqui com vocês. Muito obrigado. Boa noite, pessoal, tudo bem? Já boa noite, né? Eu queria iniciar aqui cumprimentando toda a equipe do CEAF, na pessoa da doutora Elane Parisi, e a equipe do CAOMA também na pessoa do doutor Carlos Eduardo. Eu não vou me alongar nessa saudação, porque todo mundo já saudou todo mundo, né? Mas, por cortesia, né, eu vou quebrar até o protocolo para agradecer ao CASE e parabenizá-lo por mais essa ação educacional. O enfoque tem sido muito prático e eu tenho certeza que essas ações têm sido de grande valia para os promotores de justiça ambientais na ponta, né? Então, eu diria que mais um sucesso nessa ação educacional e também deixo registrada a honra que é poder participar da equipe capitaneada por você, Cazê. Sem qualquer demérito àqueles que me antecederam, que, na verdade, né, são grandes expositores e grandes expoentes do direito ambiental, mas eu diria que eu fui especialmente privilegiado participar desse painel, porque eu tenho a honra de participar de um painel com dois colegas valorosos do Ministério Público de Minas Gerais, e eu peço licença para abrir aqui a minha colinha. O doutor Marcos Paulo de Souza Miranda, que é promotor de justiça do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, coordenador do CALCRIM, professor de Direito, foi coordenador da Promotoria Estadual de Defesa do Patrimônio Cultural e Turístico de Minas Gerais entre 2006 e 2016, integrante das forças-tarefa de Mariana e Brumadinho, membro do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais e da Academia de Letras do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. E se o Marcão me permite também, para fugir um pouco do script, eu acrescentaria
Marcos Paulo, que você é, e eu estou falando aqui não por mim, mas eu tenho certeza por todos aqueles que nos assistem, uma grande referência para todos nós. Eu que sou de uma geração mais nova do MP, tenho em você um grande modelo pelas suas características de retidão, de dedicação e sua qualidade técnica que você consegue externar de uma maneira muito didática e principalmente muito pragmática. Então, fica esse registro, tá, do Marcos Paulo, da admiração que eu tenho pelo seu trabalho. E, do outro lado, doutora Ludmila Costa Reis, que é promotora de justiça titular da primeira Promotoria de Justiça de Brumadinho, mestre e doutora em Direito e Processo Coletivo pela UFMG e especialista em Administração Pública pela PUC Minas. E também, quebrando o protocolo, eu diria que a doutora Ludmila vem fazendo um grande trabalho na Promotoria Ambiental de Brumadinho. Eu sou testemunha disso, porque atuo ao lado dela em diversos casos, e vem levando para aquela promotoria de justiça, numa comarca tão machucada, tão ferida quanto Brumadinho, um olhar especialmente voltado para a tutela dos direitos humanos, dos direitos sociais das pessoas atingidas, né, por desastre ambiental que todos nós conhecemos. Então, é uma honra poder trabalhar ao seu lado nesses casos e também nesse painel. Me coube também fazer alguns breves avisos. A ação está sendo gravada e será disponibilizada posteriormente na Escola Virtual do Ministério Público. As perguntas serão repassadas para resposta dos conferencistas por e-mail, e a equipe da Diretoria de Formação da Escola Institucional do Ministério Público realizará a compilação da frequência e remeterá os certificados por e-mail após o encerramento dos registros acadêmicos necessários. Então, sem mais delongas, o Marcos Paulo tem a palavra. Boa noite a todos. Gostaria inicialmente de agradecer meu amigo Lucas Trindade pela gentileza das palavras, pela abertura dessa mesa. Igualmente cumprimentar minha amiga Ludmila por estar aqui compartilhando nesse início de noite, né, Ludmila? E um agradecimento muito especial àqueles que ainda resistem aqui de maneira presencial, àqueles que nos acompanham de maneira virtual e também àqueles que ainda acompanharão posteriormente. Fazer um agradecimento muito especial a meu amigo Carlos Eduardo Ferreira Pinto, que é o coordenador do CAOMA, e deixar aqui em nome do CASE, né, o registro do meu reconhecimento, dos nossos agradecimentos por tudo aquilo que ele e a equipe ambiental têm feito em benefício do povo de Minas Gerais, em especial nesses últimos 2 anos. É realmente gratificante a gente verificar uma atuação com tanta qualidade, com tanta excelência, com tanta dedicação, e para mim é uma honra, em razão disso, uma honra especial estar aqui, né, no final deste evento, tendo um tempinho para falar um pouco de direito penal e direito processual na área do meio ambiente. Eu entendo que o meio ambiente, enquanto bem jurídico tutelado, até por um dever constitucional, ele deve merecer a atenção de todas as facetas de proteção, de prevenção, né? E não é o direito civil que vai ser melhor do que o administrativo ou do que o penal. Eu acho que é a conjugação de todas as ciências que se colocam com aptidão para a tutela do meio ambiente que, de fato, fazem a diferença. E, para nossa felicidade, nós temos um arcabouço jurídico normativo bastante razoável no que diz respeito à possibilidade de tutela do meio ambiente, e eu entendo que a soma dos esforços da tutela penal com a tutela civil, nesse cenário nosso aqui, que durante o dia foi discutido, sobretudo, o termo de ajustamento de conduta, transforma esse terreno num terreno promissor para uma nova visão, seja por parte do Ministério Público, seja por parte da advocacia, seja por parte dos empresários, em relação a uma nova forma de se alcançar a justiça no cenário ambiental e agora com um viés também negocial. Eu prometo aos senhores, eu tinha previsto de falar 30 minutos, eu vou tentar encurtar à metade, tentar falar 15 minutos, porque a gente sabe já do avançado da hora, então a minha fala vai ficar como uma fala inicial, mais como uma provocação propriamente dita, e não faltarão oportunidades, Carlos Eduardo, para que, num outro momento, a gente possa
conversar com maiores detalhes, até porque é uma temática nova, mesmo para quem está no direito penal puro. É uma temática que vem com novidades surgindo a cada dia, e eu acho que é importante os colegas da área ambiental estarem antenados com as novidades envolvendo o acordo de não persecução penal, porque se coloca como mais uma ferramenta de importância dentro de um cenário de uma tutela adequada do meio ambiente globalmente considerado. E nós já crescemos, pelo menos no Ministério Público, eu tomei contato com o direito penal negocial ainda na faculdade, na década de 90, com o advento da 9.099, que praticamente revolucionou o direito penal e processual penal brasileiros, considerando que, a partir daquele momento, o princípio da obrigatoriedade e da indisponibilidade, esses princípios passaram a ficar mitigados, e nós passamos a ter uma opção, ou melhor, duas opções à denúncia criminal: a transação penal para os crimes considerados de menor potencial ofensivo e a suspensão condicional do processo previsto no artigo 89 da Lei 9.099 de 95, que foram as duas portas de entrada para a chamada justiça penal negocial. Agora, com o pacote anticrime, a Lei 13.964 de 2019, nós tivemos um novo salto. E praticamente todos os tipos penais, com raras exceções, penais ambientais, poderão, em regra, ser objeto de um instrumento de solução da demanda pela via negociada e não pela via da justiça penal outorgada. Por quê? O acordo de não persecução penal ele veio a abranger os chamados crimes de médio potencial ofensivo. Nós saímos dos crimes de menor potencial ofensivo da 9.099 e damos um salto e vamos pegar todos aqueles crimes que se inserem dentro de um conceito de menor, ou melhor, de médio potencial ofensivo, que são aqueles crimes cujas penas mínimas sejam inferiores a 4 anos. E praticamente tudo de penal ambiental vai encontrar, então, aptidão para ser objeto de um acordo de não persecução penal, tanto no âmbito da 9.605, quanto no âmbito da Lei de Agrotóxicos, quanto na própria Lei de Parcelamento do Solo Urbano, Léo, o nosso famoso artigo 50, todo hoje permite a utilização do ANPP, que nada mais é do que um acordo que se faz ainda na esfera extrajudicial. Então, por isso que ele chama acordo de não persecução penal. Entende-se que, com a denúncia, inicia-se a persecução penal em juízo e, portanto, a partir dela não se pode, via de regra, existem exceções, o ANPP, em que o suposto autor do fato ou investigado, acompanhado devidamente do seu advogado ou defensor, com o Ministério Público, eles vão compor uma solução que, dentro das melhores expectativas, ela pode solucionar tanto o viés cível da demanda, é possível você fazer, entre aspas, um TAC completo dentro do ANPP, quanto, da mesma forma, é possível você já indicar quais as condições que serão pactuadas para fins de se extinguir a punibilidade na seara criminal. Então, é possível, num único instrumento, você solucionar pelo menos duas vertentes da tutela ambiental. Bem, qual que é a lógica do ANPP? A lógica do ANPP, se eles vão falar, está lá no artigo 28A do CPP, que trouxe o Instituto. Não, a lógica não está no Código de Processo Penal, a lógica está no Código Penal. E se nós pegarmos o artigo 44 do Código Penal, é onde nós vamos encontrar todos os fundamentos para o ANPP, porque são essas as hipóteses em que, na maioria das vezes, nós não teremos uma pena privativa de liberdade. Por quê? Em decorrência da quantidade da pena e das características dos crimes que são objeto do artigo 44, que são aqueles crimes cuja pena chegue no máximo a 4 anos, desde que não cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, tá? Desde que o réu não seja reincidente e desde que a culpabilidade, os antecedentes e a conduta social indiquem. Nesses casos, a pessoa, para ser presa no Brasil, ela tem que fazer algo que eu não conheço, tá? Porque a regra no Brasil é a pena mínima, né? Todo o nosso ordenamento é orientado. Então, nesses casos, nós não teremos, exceto em situações excepcionalíssimas, a pena privativa de liberdade. Ora, vale a pena, o senhor sabe quantos meses, em média, dura um processo criminal ordinário no país?
42 meses, são 3 anos e meio. Vale a pena nós esperarmos e lutarmos 42 meses com oitiva de testemunha, com carta precatória, com interrogatório, para chegar ao final e nós não termos uma pena que vai alijar aquela pessoa da sociedade? Eu acho que não. Então, por que não anteciparmos e não fazermos a justiça penal pela via negocial, antecipando tudo aquilo que se poderia, na melhor das hipóteses, se alcançar com uma sentença penal condenatória? Então, colocando numa balança, nós temos fatores positivos para todas as partes, inclusive para o próprio Ministério Público e para a sociedade. Por isso que eu sou um defensor do acordo de não persecução penal. Em quais hipóteses não é possível, em decorrência de previsões normativas, o cabimento do ANPP? Se for cabível a transação penal do juizado especial. Então, se é cabível transação, é crime de menor potencial ofensivo, não trabalhamos com o ANPP. Agora, se couber a SUSPRO, suspensão condicional do processo, a qual eu devo dar preferência, ao ANPP ou à SUSPRO? Deve dar preferência ao ANPP, porque o ANPP ele não tem aí o início de um processo criminal que se dá com o oferecimento da denúncia. Então, tanto a doutrina quanto a jurisprudência entendem que, num cenário de progressão, primeiro é transação quando é possível, depois a ANPP e só por último é SUSPRO. Não cabe quando o agente tiver sido beneficiado por algum dos instrumentos despenalizadores nos últimos 5 anos, seja a ANPP, seja a transação, seja SUSPRO. E também uma opção de política legislativa naqueles crimes envolvendo violência doméstica ou violência contra a mulher. Então, nesses casos, não cabe. Uma dúvida, ou melhor, vamos para os requisitos aqui, antes de uma questão que eu queria chamar a atenção com os senhores. Quais que são os requisitos? O artigo 28A começa assim: não sendo o caso de arquivamento, e aqui pode parecer uma bobagem, isso aqui é uma das maiores importâncias do texto, porque há necessidade de ter justa causa, Lucas. Nós não podemos oferecer a ANPP se nós não tivermos materialidade e indícios suficientes da autoria. Nesse caso, seria um abuso do direito do Ministério Público em oferecer o ANPP. Ou seja, se a investigação não tiver madura, não cabe a ANPP. E tendo investigado, confessado formal e circunstanciadamente a prática da infração penal. Então, a confissão formal e circunstanciada, e não circunstancial que ali está, é um erro de português que tem no novo pacote anticrime, mais de uma vez, inclusive, na verdade, é uma confissão circunstanciada. Se não houver esse requisito, nós não podemos falar em ANPP. O máximo que o Instituto trouxe a título de busca da verdade real foi exigir a confissão circunstanciada. Sem violência ou grave ameaça, então o próprio Código de Processo Penal diz, no 28A, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal. E aqui eu já adianto, nós estamos diante de uma faculdade regrada de exercício da titularidade da ação penal. O Ministério Público poderá, em situações excepcionais, ele poderá se recusar, porque enquanto titular do ius puniendi, ele pode, em última análise, recusar o ANPP, desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições, ajustadas cumulativa e alternativamente. Então, vejam, senhores, não mediante penas, mas condições, da mesma forma que na suspensão condicional do processo. E a pergunta que eu gostaria de fazer, que os colegas sempre me perguntam nos cursos que nós damos sobre o ANPP, cabe a ANPP em crimes cometidos com violência contra os animais, como no caso da lei sanção, que nós temos lá, os maus tratos em detrimento de cães e gatos. No meu modo de entender, cabe a ANPP. Nós temos uma outra cláusula de abertura que vai permitir ao Ministério Público não oferecer, mas não por uma previsão objetiva. Nós temos que ser coerentes com a lei. E a lei veda o ANPP nos crimes contra a pessoa. Eu não entendo dar uma interpretação extensiva nessa hipótese. Quais que são as condições? Eu serei bastante breve. São 5 as condições possíveis, sendo que as 2 primeiras dizem respeito à natureza civil do dano ambiental. Então, nós verificamos que o ANPP ele vai ter uma natureza civil nos incisos 1 e 2, vai ter uma natureza sancionatória de natureza criminal dos incisos 3 e 4, e o inciso 5 é uma cláusula de abertura que pode ter tanto natureza civil quanto natureza criminal, dependendo daquilo que ficar pactuado entre as partes.
Bem, e aqui eu gostaria de fazer uma homenagem ao meu amigo Alex Fernandes Santiago, que tem um livro precioso sobre direito penal ambiental, e nós que estudamos direito penal ambiental, nós bem sabemos que, para além da sanção penal, a nossa Lei 9.605 ela é toda norteada para a busca da reparação em âmbito civil, de forma que o nosso direito penal ambiental ele não se preocupa tão somente com a sanção criminal. Como diz o Alex, nada servirá um direito penal que pretenda proteger o meio ambiente e não se ocupe da reparação do dano ambiental. A reparação é essencial, imanente a qualquer discussão sobre o meio ambiente. Então, nós temos sempre, mesmo na seara penal, nós não podemos nos descurar da reparação civil, porque esse é o maior objetivo, e de preferência a reparação integral e de preferência o retorno ao status quo ante sempre que possível, ainda que de maneira parcial. Quais que são as condições em âmbito civil? Primeiro, reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo. Eu não consigo compreender que nós tenhamos um acordo de não persecução penal sem a previsão de reparação ou de restituição da coisa. Ora, se até a transação penal, que é para crimes menores, se exige, para o ANPP com maior razão, né? E nós podemos compreender, dentro da extensão de reparação do dano aqui, os danos materiais, os morais coletivos, os lucros cessantes e a restituição de lucros ilícitos também. E aqui dica prática para os promotores de justiça, onde no Código Penal ou no processo penal que se regula o regime jurídico dessa reparação, em lugar algum. Essa reparação é regulada a título de termo de ajustamento de conduta, porque a natureza jurídica do inciso 1 do 28A nada mais é do que um termo de ajustamento de conduta. E lembro, senhores, duas questões que eu faço questão de chamar a atenção no direito penal, no qual eu acredito. Tutela do direito das vítimas é de fundamental importância, nós não podemos nunca perder essa visão. E lembrando, senhores, que hoje nós temos um conceito de vítima que não se confunde com aquele sujeito que é diretamente atingido pela ação delituosa. Nós temos a vítima indireta e nós temos a chamada vítima difusa. E em todo crime ambiental, nós sempre teremos uma vitimização de massa. E é por isso que nós não podemos perder de vista esse inciso 1, dentro de um conceito e de uma visão de tutela do direito das vítimas sob a ótica difusa. Inciso 2, renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime. O promotor de justiça não tem discricionariedade para prever ou não isso. Isso é decorrência do próprio artigo 25 da Lei 9.605. Então, nós não temos discricionariedade. Nos casos de ANPP, nós teremos sempre que fazer essa previsão, por óbvio, quando essa hipótese estiver presente. As condições de ordem penal, nós temos a prestação de serviços à comunidade, que ela pode ser diminuída com autorização legal, e a prestação pecuniária. O que eu chamo a atenção no que diz respeito a essas duas condições que têm natureza sancionatória? A necessidade de ter pertinência temática. Então, se é prestação de serviço à comunidade, tem que ser para parques, jardins, unidades de conservação. Se tem prestação pecuniária, também deve ser destinado para instituições que tenham condições de fazer alguma coisa em benefício do meio ambiente. E, por último, o inciso 5, que eu disse aos senhores que pode tanto ter uma natureza penal quanto extrapenal, e aqui, para mim, caso Eduardo, é o inciso coringa, onde o promotor de justiça ambiental deve exercitar o seu raciocínio, a sua inteligência, para extrair as melhores soluções de um acordo de não persecução penal. Veja o que diz a previsão: cumprir por prazo determinado outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada. Eu penso, por exemplo, na suspensão de atividades de uma empresa até que haja a regularização e que haja a adoção das medidas de prevenção. A suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, eu faço muito isso em crime de trânsito, daqueles casos reiterados do artigo 46, transporte de carvão, por exemplo, que se houver concurso cabe à ANPP. Uma criação de um programa de compliance. A gente lembra aqui que nós podemos ter ANPP firmados com pessoas jurídicas, sem problema algum, a obtenção de certificado ISO. Então, nós temos aqui uma ampla possibilidade de termos um acordo de não persecução penal, abrangendo, inclusive, dimensões que seriam relacionadas a questões de órbita
civil ou mesmo de ordem de responsabilidade ambiental. O Carlos Eduardo pediu que eu terminasse a minha fala com enunciados, né? Então, primeiro, o Ministério Público poderá recusar a proposta de ANPP aos crimes cometidos com violência contra animais quando particularidades do caso concreto, devidamente demonstradas, indicarem que o acordo não se mostra como sendo necessário e suficiente para prevenir e reprovar a prática do crime. Em havendo justificativo, é possível, sim, mas não se valendo do 28 caput lá, porque ali me parece que é dar uma interpretação bastante além do que eu consigo enxergar, pelo menos. 2, a composição civil do dano ambiental é cláusula obrigatória em ANPP sobre crimes cometidos contra o meio ambiente, 28A1. E temos visto, infelizmente, muitos ANPPs descurando dessa obrigação. E pode abranger qualquer dimensão da responsabilidade civil, sejam danos materiais, extrapatrimoniais, lucros cessantes, lucros ilícitos, etc. A renúncia a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime, é cláusula obrigatória em ANPP sobre crimes cometidos contra o meio ambiente. E, por último, os aspectos civis relacionados a danos difusos ambientais tratados no ANPP, é o 28A, inciso 1, são regidos pelo artigo 5º da Resolução CNMP 179 de 2017. Leia-se, quem tem o poder de definição é o promotor de justiça. O juiz de direito não pode se miscuir na dimensão negocial do acordo de não persecução penal, uma vez que a pactuação é feita entre os titulares, que no caso é o Ministério Público de um lado, de outro, o suposto autor do fato delituoso investigado. O juiz não pode ir além, senão da análise da legalidade do ajuste e da voluntariedade dos agentes envolvidos. Então, senhores, em tempo recorde, espero, me coloco à disposição para uma conversa com mais vagar em outra oportunidade. Espero que tenha sido útil, pelo menos, para despertar a atenção dos senhores nessa seara. Muito obrigado. Marcos Paulo, parabéns pela exposição. Fez jus ao elogio que eu fiz no início, né? Foi, de fato, muito técnico e, ao mesmo tempo, pragmático, né? Acho que temos muitas coisas para falar, mas vamos também aqui ser bem sucintos, dado o avançado da hora. Assim, eu inicio uma observação que eu achei muito interessante quando você fala sobre a natureza cível, né, dos incisos 1 e 2, e eventualmente dos 5. Então, acho que a primeira provocação que eu já faço, e depois, né, claro, a doutora Ludmila vai fazer as suas colocações com mais profundidade, mas a primeira provocação que eu faço, e a pergunta mesmo, não é uma dúvida, é sobre, em caso de descumprimento, não é, dessa obrigação de reparação do dano, se caberia a execução desse título, dessas cláusulas, no juízo cível, inclusive, e não a simples rescisão do acordo de não persecução penal com o início da ação penal, né? Então, essa é a dúvida que eu tenho, e passo a palavra à doutora Ludmila. Queridos colegas e convidados, né, que permanecem aqui até esse horário. Querido Lucas, querido Marcos Paulo, com quem sempre aprendo muito. Cazê, obrigada pelo convite, pela confiança. Eu ainda me considero uma aprendiz no meio ambiente. Assumi Brumadinho há exatamente 1 ano e 2 meses, e eu digo que foi o maior desafio pessoal e profissional da minha vida, né, está sendo, mas extremamente gratificante. E eu jamais teria assumido esse desafio sem saber previamente que eu poderia contar, em especial na Curadoria do Meio Ambiente, com os colegas coordenadores, né? A nossa interlocução é diária, meu aprendizado é contínuo e temos uma sinergia de trabalho excelente, né? Eu trabalho com muita confiança no apoio que vocês prestam e realmente dá muita segurança, né, para a gente enfrentar os desafios do dia a dia. Mas eu quero fazer o link com a fala do Marcos Paulo a partir da minha experiência na promotoria
e dos principais desafios que eu senti e sinto até hoje, que diz respeito à gestão do acervo ambiental. Para além dos enormes desafios que a gente enfrenta, né, em especial com o colega Leonardo, na execução do Acordo de Brumadinho, né, que é uma experiência única que a gente vivencia na Curadoria do Meio Ambiente, participar da execução de um acordo dessa magnitude, né, e vivenciar na comarca as consequências, né, da tragédia, as repercussões ambientais e sociais que permanecem até hoje, né, para além dessas dificuldades. As promotorias de meio ambiente, tradicionalmente, são, né, bastante assoberbadas, com um volume muito grande de feitos extrajudiciais. E, diante dessa realidade, como conseguir, né, uma reparação tempestiva do dano ambiental? Né, como conseguir ser eficiente, né? Foi muito dito aqui hoje, né, da importância de ser resolutivo, de ser eficiente, de garantir a reparação integral. Mas como humanamente fazer isso, né, num contexto em que não controlamos a demanda, não controlamos o número de autos de infração que são encaminhados à promotoria de justiça, com ou não notícia de crime, né, aos quais temos que dar o devido encaminhamento enfim, atuar da maneira mais eficiente possível. Bom, eu peguei promotoria num contexto de um acervo extrajudicial muito grande, assim, que a maioria, muitos crimes já prescritos, né, e às vezes muitos inquéritos civis instaurados a partir de um auto de infração que noticiava a prática de um crime, né, mas, obviamente, a pretensão de reparação, né, a gente busca até o fim e temos conseguido, né, sanear o acervo mais antigo. Mas a grande esperança, né, que eu vislumbro hoje de garantir uma atuação na Curadoria do Meio Ambiente de forma tempestiva, eficiente e, acima de tudo, garantindo a reparação integral é por meio do ANPP, sabe, Marcos Paulo? Assim como você, eu sou extremamente entusiasta do ANPP, porque a gente consegue, sim, né, resolver os danos ambientais sob a perspectiva criminal e a perspectiva da reparação civil. E, principalmente, quando a gente já consegue alinhar o recebimento dos autos de infração com notícia de crime ambiental já devidamente instruídos, porque eu percebi que não dá para mandar para a Polícia Civil e aguardar, né? A Polícia Civil também tem seus inúmeros problemas, né? Já de acervos em vários tipos de crime. Então, a possibilidade de atuação efetiva que eu vislumbrei, a gente, graças a Deus, está conseguindo concretizar na promotoria, é já alinhar com os órgãos ambientais fiscalizadores. O envio para o MP já de um auto de infração, com relatório técnico, com fotografias, bem substancioso, de modo que chega na promotoria, instaura um NF criminal, solicita informações ao representado para se, eventualmente, ele quiser fazer alguma ponderação, né, eventualmente eliminar, descaracterizar a prática do crime e, não sendo o caso, converter em PIC, juntar CAC-FAC e propor a NPP. E aí a gente já resolve em menos de 2, 3 meses, né, a responsabilização criminal e cível. Eu estou muito otimista com a possibilidade de ter um acervo ambiental extrajudicial atualizado, né, com resoluções tempestivas dos problemas ambientais que aparecem na comarca. Então, assim, eu vejo realmente o ANPP, tradicionalmente, eu acho que a responsabilização criminal não vinha sendo, né, uma prioridade das curadorias de meio ambiente, mas eu acho que o ANPP descortina essa possibilidade de sermos efetivos em ambas as áreas de atuação, criminal e civil, né? Então, Marcos Paulo, bem nessa linha, né, dessa grande esperança que eu deposito na ANPP, eu questiono, assim, e já emendando também na pergunta do Lucas, né, como que você vislumbra a nossa possibilidade de tornar uma praxe mesmo institucional, de contemplar, né, no ANPP a previsão da reparação cível, e também como que você vislumbra formas, né, de garantirmos uma investigação madura, prontas para a propositura de ANPP de uma forma célere. Seriam essas as minhas considerações. Obrigada. Excelentes indagações, tanto do Lucas quanto da Ludmila.
E, bem, a primeira indagação do Lucas diz respeito a quando nós estamos tratando do inciso 1, ou seja, da reparação civil, se aquilo que nós pactuamos no ANPP, no caso de inadimplemento, você pode executar no cível, ou se seria o caso de você rescindir o ANPP e voltar tudo à estaca zero. Depende. Qual que é a melhor técnica, né? Eu me lembro muito, Cazê, da gente fazendo aqueles cursos para aprender a fazer termo de ajustamento de conduta, né? Lá há 20 anos atrás. E hoje eu tenho percebido muita necessidade da gente saber fazer o ANPP também, porque existem particularidades. E essa situação que o Lucas trouxe aqui é um caso concreto que você pode ter mais 42 meses, pelo menos, de litígio, ou você pode entrar com a execução no dia seguinte ao inadimplemento. Basta o seguinte, o que é possível ser feito? Isso não é nenhuma novidade, nem invenção do Marcos Paulo, não. Isso se faz muito no juizado especial cível, né? Você faz a composição civil com a vítima e faz a transação penal. E a composição civil, você pode, inclusive por cláusula expressa, eu tenho modelinho disso, tá? Na página do Calcrim, inclusive sexta-feira agora, às 14 horas, nós vamos lançar o guia prático do ANPP com todos esses modelinhos. Então você pode ter uma cláusula de composição civil dizendo o seguinte: esta cláusula guarda a autonomia de natureza civil para todos os fins de direito e, se inadimplida, poderá ser diretamente executada, independentemente da rescisão do ANPP. Se você tiver isso, acabou. Você tem uma sentença na sua mão, né? Agora, se você se descuidar desse particular, o que você vai ter que fazer? Você vai voltar à estaca zero. Porque quando você não tem pactuação, aplica a lei. E o que diz o Código de Processo Penal? Que quando há inadimplemento, o Ministério Público requererá a rescisão do ajuste. Aí você vai perder o ajuste, tá? Então, eu acho muito importante isso. Quando a gente tem vítima individualizada, só para trazer aqui um componente que pode acontecer em direito ambiental, penal ambiental também, mas quando você tem a vítima individualizada, quando é o caso de crime culposo de trânsito, é muito comum a gente colocar já a reparação com a natureza de autonomia, ou seja, se a pessoa descumprir em âmbito civil, a própria vítima vai poder executar, né? Então, você assegura aquele mínimo ali. Por falar em mínimo, outra coisa, é possível você pactuar o inciso 1 sem exaurir a reparação integral? É possível. A gente sabe, Lucas, que várias situações você não tem ainda no início da investigação qual seria o quantum exato, por exemplo, do dano material. Mas você já pode matar, por exemplo, dano moral coletivo, você pode matar, por exemplo, a obrigação de fazer. E aí o que se faz? Qual que é a saída? Artigo 3874 do CPP. O 3874 diz sempre da reparação mínima em benefício da vítima. Aí os senhores vão utilizar analogicamente o 3874 e o artigo 20 da 9605, que fala exatamente de reparação mínima, e vão colocar o seguinte: a título de reparação mínima pelos danos já verificados, fica pactuado, e aí você vai colocar ali. E pode, por exemplo, colocar que a reparação integral em relação a determinada dimensão será objeto de uma análise por uma equipe disciplinar, multidisciplinar, que fará a quantificação. Com isso, você mata no ANPP os dois aspectos sem problema nenhum. E, Ludmila, eu comungo assim, exatamente do seu pensamento. Nós temos que fazer mais com menos. Então, para que nós vamos utilizar inquérito civil público para tudo que é dano ambiental, se nós podemos fazer, às vezes, do inquérito civil dentro do inquérito policial, que já chega pronto para a gente, ou pelo menos deveria chegar, né? O problema é que não chega faticamente, a gente tem que achar soluções para que funcione. Então, eu penso que no caso dos crimes de médio potencial ofensivo, todos os danos ambientais associados a gente tem que resolver dentro do inquérito policial, né? Unidade de jurisdição é um inquérito a menos e aí vai te sobrar tempo para cuidar dos grandes casos, que é o maior problema. Não dá para a gente ter uma investigação para cada violação a 50 metros de APP nas nossas promotorias. A verdade é essa. Então, o que eu penso? Primeiro, priorizar a solução conjunta do penal e do civil, seja por meio do juizado especial à transação penal, seja por meio do ANPP. E nós avançarmos na melhoria das condições da perícia técnica na área ambiental. E aí a gente tem que pegar um por um mesmo,
Depois você me conta qual que é a sua regional de perícia lá, nós vamos ter que chamar os peritos e falar por que que não está dando certo, né? Porque nós queremos ajudar, mas queremos ter boas perícias, né? Não dá para chegar aqui fazer uma pactuação com base no REDS, exceto com um REDS muito bom, que pode até ser, mas na maioria das vezes não é. Então, o que que eu proponho? O Ministério Público, gente, tem que parar de querer fazer, às vezes, dos outros e obrigar que os outros façam direito àquilo que lhe é obrigação. Sob pena da gente trazer toda investigação, toda a interceptação telefônica aqui para dentro, toda a extração de Celebrite aqui para dentro, né? E nós temos que atuar, a nossa atuação ela é excepcional nesses casos. A gente tem que lutar para que a Polícia Militar e a Polícia Civil façam bem o seu papel. Eu acho que essa é a pedra de toque. E na maioria das vezes a gente consegue isso através das parcerias. A gente tem tido aí bons resultados nessa área. Me coloco à disposição para conversar com a Superintendência de Polícia Técnico-Científica para te ajudar nisso, tá bom? Pessoal, depois dessas excelentes explicações do Dr. Marcos Paulo, eu agradeço a todos que permaneceram aqui presencial e virtualmente e declaro encerrado esse evento. Muito obrigado.